Então, basicamente, ele é um prédio do tipo de armazenagem, aqueles prédios que você tem cobertura de duas águas, né? Nesse caso, são assimétricas, de grande inclinação, né? Inclinações que chegam em torno, quase às vezes, de 60 graus, justamente para poder acomodar, né, a pilha de carvão dentro. Ele é um prédio que fica bem na frente do mar, você está vendo aí, né? O mar, nessa foto que vocês veem na esquerda, mostra o mar lá atrás, ou seja, ele recebe uma carga de vento muito grande, ele é no Caribe, né? Para vocês terem uma ideia, o vento, a velocidade de vento já corrigida, né, nessa região, dá em torno de 241 km por hora. Ele equivale, mais ou menos, a na tabela americana de furacão, como se fosse um nível F3. Não é, obviamente, o maior, mas é um nível alto, tá? Bastante alto. E também ele tem uma outra particularidade, que ele está numa zona sísmica também de grande intensidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas ao lado da República Dominicana, né, nós temos lá o Haiti, que também tiveram bastante. A gente teve no passado, grandes efeitos sísmicos, né, e problemas nesse outro país. Então, essas eram as nossas grandes, vamos dizer assim, os grandes desafios, né, primeiro do projeto. Era projetar uma estrutura que pudesse suportar ventos altíssimos de uma velocidade desse tipo e também suportar cargas de sismo. No próximo slide, eu vou mostrar como que foi a primeira ideia. Essa é a primeira ideia do projeto. Normalmente, gente, quando a gente vai fazer o início de um projeto desse, a primeira ideia na orçamentação, a gente trabalha, obviamente, com um modelo 2D, né? Eu falo isso também, quer dizer, o Vitor talvez, mas eu mais ainda, porque eu sou do tempo que realmente a gente projetava tudo em 2D, né? Nem fazia pórtico espacial, era o comum. Mas a gente costuma fazer assim. Então, esse projeto, se vocês observarem no início, o que a gente imaginou? Uma estrutura com uma coluna de seção variável, ela era, e depois uma treliça, né, formando as duas águas. A dimensão da treliça, obviamente, foi estudada para ela não ter grandes deformações, ela tinha em torno de, na orçamentação, ela está com 3 metros, está vendo ali a cota, mais ou menos, 3 metros. Essa estrutura que vocês veem em cima, na parte do meio, lá próxima da cumieira, é que aí vai um equipamento que se chama tripper. Tripper é um transportador que ele é móvel, ou seja, o transportador é móvel, mas ele tem um carrinho onde ele consegue distribuir a pilha em vários pontos, ou seja, ele não descarrega como um transportador só num ponto final, ele vai descarregando em várias partes do edifício. Então, originalmente pensamos assim. E por que na verdade, a gente pensou assim? Pensou assim porque essas estruturas que têm grandes inclinações, normalmente elas têm o empuxo devido às cargas de gravidade, são muito grandes esses empuxos. E aí elas geram fundações muito pesadas. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha com fundação rotulada, normalmente assim. Ou seja, a gente absorve todos esses inputs, esses momentos, na própria estrutura. A gente não joga com uma coluna mais rígida. Então, essa foi a primeira ideia que nós tivemos. Tá? Mais para frente, se a gente olhar um pouquinho agora no outro slide, o que acontece? Aí são as estruturas já, a parte dos layouts mecânicos, né? Nós recebemos esses layouts mecânicos de uma empresa de projeto que é a detentora, né, do processo como um todo lá, é a empresa italiana que chamava Tecnimont, tá? E através desses desenhos de layout, nós começamos a conceber a estrutura. Veja que já nessa figura na direita, a gente já nessa fase, a gente mudou, né? Em vez de trabalhar com uma coluna de seção variável, ela trabalhou com uma coluna de seção constante, treliçada, por causa que a gente, durante a execução do projeto e na orçamentação, nós percebemos que a estrutura estava sofrendo algumas deformações grandes nessas águas. E a gente precisava limitar esses valores a valores, vamos dizer assim, definidos como limites para esse tipo de estrutura, que os limites não são exatamente os limites que vocês estão acostumados a ver na norma NBR 8800. Eles são limites mais próximos
do que a gente podia ver nas normas americanas do ASCE 7. Não são limites próximos da nossa norma. Mas, mesmo assim, eles são um pouco mais, até mais liberais, mas a gente não pôde... A gente precisou enrijecer. Mas, antes de tudo isso, uma coisa que daí eu gostaria que o Vitor, até depois ele vai discorrer, durante a fase de orçamentação, nós tivemos algumas decisões importantes, que ele vai colocar, que eu vou dar e ele vai explicar. Por exemplo, nós tínhamos um problema que não sei se vocês sabem, mas o carvão ele é inflamável. Carvão é inflamável, então você não pode promover o acúmulo desse carvão num prédio desse, de modo algum. A gente tem que promover que esse carvão ele fique na pilha. Quando ele sobe, não pode ficar acumulado, que ele pode sofrer uma combustão espontânea. Aí foram feitas algumas ideias que o Vitor vai explicar, né? E também, durante a orçamentação, a gente foi bem a fundo em um outro assunto, que é a parte das ligações. Tá? Então, entendam que esse projeto, desde a fase de orçamentação, teve que ser pensado muito, antes até da gente começar a desenvolver o negócio. Na fase de orçamentação, obviamente, falando estruturalmente, nós trabalhamos com o vento, que já estava definido, espaçamento nas nossas terças é em torno de 1,5 metro, mais ou menos que ele tem, espaçamento em torno de 1,5 metro. Esse espaçamento, eu, na verdade, procurei algumas normas que tinham da Flórida, para vocês terem uma ideia. Eu fui numas especificações lá da Flórida, onde davam algumas referências, né? Além da gente ter o catálogo da telha, nós fomos lá para dar referências de obras sujeitas a ventos altíssimos. Então, a gente foi procurar lá também, né? Vimos isso. E, em relação à parte de sismo, nessa primeira fase, nós trabalhamos com uma análise modal do pórtico transversal. Fizemos essa análise modal para ver o quanto que essa estrutura o quanto que o efeito sísmico estava sobrecarregando a nossa estrutura. Mas aí o Vitor agora vai falar sobre essas duas particularidades, que são pontos que, embora não sejam a parte estrutural, foram muito importantes para a definição do projeto e provavelmente para a gente poder ganhar esse projeto, né, e poder executar.